Olá, meu nome é Joana de Moura Pazinato, eu estou gravando essa videoaula sobre física moderna para o ensino médio, e o tópico que eu vou tratar mais especificamente é sobre a introdução à física de partículas. Bom, então para iniciar essa discussão, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a matéria. Como já é dito em vários livros, né, a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Bom, essa matéria ela vai ser formada por moléculas que vão ser formadas por átomos, como dá para ver a representação disso nessa figura 1. Uma bolinha de tênis, que é composta de matéria, vai ser então feita de moléculas que essas moléculas são compostas por átomos. E dentro desse átomo nós vamos ter outras partículas que vão ser discutidas também nessa videoaula, e é sobre o que a matéria é formada, né? Então, a matéria ela é composta de três tipos de partículas elementares, que vão ser chamadas de leptons, quarks e de partículas mediadoras. Bom, para diferenciar essas partículas, nós podemos dividir elas em dois grandes grupos, né? Os férmions e os bósons. Como que essa divisão é feita, essa classificação, a partir de uma propriedade associada a essas partículas? Toda partícula ela vai ter uma massa, vai ter uma carga elétrica e também vai ter um spin associado a ela. Então, essa classificação entre férmions e bósons vai ser conforme o spin dessa partícula. Quando esse spin for semi-inteiro, ou seja, né, por exemplo, um meio, essa partícula vai ser chamada de férmion. E quando esse spin for um número inteiro, por exemplo, 0 e 1, nós vamos ter as partículas chamadas de bósons. Na divisão ali em que a matéria é composta de leptons, quarks e as partículas mediadoras, nós vamos ter que os leptons e os quarks vão ser férmions e as partículas mediadoras, então, vão ser bósons. Essa divisão, então, vai ser importante para nós entendermos algumas coisas mais adiante. Iniciando, então, falar sobre os grupos das partículas, né? Os leptons, eles não têm estrutura interna, ou seja, eles são elementares, né? Existem 6 tipos: o elétron, o neutrino do elétron, o muon e o neutrino do muon, e o tau e o neutrino do tau. Eles são divididos, então, em 3 gerações, né? A primeira geração é o elétron e o neutrino do elétron, a segunda, o muon e o neutrino do muon, e a terceira, o tau e o neutrino do tau. Essas partículas elas são representadas por determinadas letras, né? Que estão representadas nessa figura 2, né? Como que essas partículas, então, vão ser chamadas, tá? O segundo grupo de partículas, os quarks, eles também vão ser partículas elementares, mas que vão formar os hadrons, né? Então, existem também 6 tipos, ou então 6 sabores, que são o quark up, representado pela letra U, quark down, representado pela letra D, o quark charm, representado pela letra C, o quark strange, representado pela letra S, o quark bottom, que é representado pela letra B, e o quark top, que é representado pela letra T. Esses quarks também são divididos em 3 gerações, que nós vamos ver mais a fundo, né, nos próximos slides. Aqui, nessa figura 3, nós temos uma representação, né, do próton e do nêutron, divididos ali, então, né, a sua composição feita por 3 quarks, né? Ali nós temos 2 quarks U e 1 quark D no próton e 2 quarks D e 1 quark U no nêutron, né? Nós também vamos ver isso mais a fundo adiante. Bom, então os hadrons, esses sim vão ter estrutura interna, né? Ou seja, eles são formados pelos quarks e eles podem ser divididos em 2 grupos, no grupo dos baryons e no grupo dos mesons. Qual que é a diferença, né? Os baryons, eles vão ser formados por 3 quarks ou 3 antiquarks. Essa palavrinha antiquark vem do sentido da antipartícula. Nós também vamos ver mais à frente. Então, os baryons, eles vão ser formados por essas 3 partículas. Na figura do slide anterior, o próton e o nêutron são formados por 3 partículas. Então, esses dois são exemplos de baryons, né? Além disso, os baryons, eles vão ser classificados como férmions, né? Lembrando da classificação do spin das partículas. E o exemplo, como eu acabei de citar, o exemplo de bárion é o próton e o nêutron. Já os mesons, eles não vão ser formados pelos 3 quarks ou 3 antiquarks. Esses mesons, eles vão ser formados por pares de quark e antiquark.
E então também eles vão ser bósons, né? Um exemplo dessas partículas é o pion e o cáon. Aqui nessa figura, nós vamos ter uma representação de como que a gente chega do átomo ao quark, ou então, como que a gente começa a pensar lá da matéria e chega nos quarks, né? A matéria, como eu já citei, ela é formada, né, pelas moléculas que são constituídas pelos átomos, e o átomo, então, vai ter a eletrosfera, onde nós vamos ter o elétron, que é um lepton, e o núcleo, que nós vamos ter, então, dois tipos de partículas, né? Que é o nêutron e o próton. O nêutron ele vai ser formado por 2 quarks down e um quark up, e o próton por 2 quarks up e um quark down, né? Isso também ajuda a diferenciar essas partículas. Então, é dessa forma que a gente pensa que como uma bolinha de tênis vai chegar, né, ser formada, então, por esses quarks, né, nessa divisão. O outro grupo, né, de partículas são as partículas mediadoras. Por que elas têm esse nome? Porque elas vão mediar, né, as interações fundamentais, ou seja, as forças que nós temos na natureza. Elas podem ser gluon, fóton, as partículas W, as partículas Z e o gráviton. Tá? Essas partículas, então, elas são responsáveis pelas interações fundamentais. Quais são elas, né? A força forte, a força eletromagnética, a força fraca e a força gravitacional. Essas forças, então, que nós mais temos presente no nosso dia a dia, né, que a gente nota, é a força gravitacional, quando a gente deixa cair as coisas, né, por exemplo. E as partículas, então, que vão mediar, seguindo essa ordem, né, o gluon vai mediar a força forte, o fóton vai mediar a força eletromagnética, as partículas W e Z, né, ou então podemos chamar de os bósons W, os bósons Z, vão mediar a força fraca e o graviton vai mediar a força gravitacional. Porém, esse graviton, ele está presente nas teorias, porque ele não foi detectado ainda, né, diferente das outras partículas. E essas interações fundamentais, elas têm diferentes forças, né? Então, no que se refere à sua intensidade, nós vamos ter que a força gravitacional é a mais fraca delas, né? Em ordem crescente de intensidade, então, nós vamos ter a força gravitacional, a força fraca, a força eletromagnética e a força com maior intensidade, então, é a força forte. Aqui nessa figura, né, nesse slide, nós vamos ter o modelo padrão da física de partículas, que vai ter, então, todas as partículas que já foi falado, né, unidas ali nesse esquema. Então, nós podemos ver, né, ali os quarks, representados pelos quadrinhos rosa, onde nós vamos ter as 6 partículas nas 3 gerações. E os leptons, nos quadrinhos verdes ou azuis, também as 6 partículas nas 3 gerações. Então, a primeira geração está na primeira coluna, que é formada pelos quarks up e down, e a primeira geração dos leptons também é formada, né, pelo elétron e pelo neutrino do elétron. A segunda geração é os quarks charm e strange, e os leptons, então, o muon e o neutrino do muon. E a terceira geração é formada pelos quarks top e bottom, e a terceira geração dos leptons vai ser o tau e o neutrino do tau. Além disso, então, as partículas mediadoras, nós vamos ter os bósons Z e os bósons W. Aqui nessa figura nós não temos o graviton, né? E também nós temos ali o fóton e o gluon. No centro dessa figura, nós vamos ter uma partícula que ainda não apareceu, esse nome ainda nos é estranho, né? Que é o bóson de Higgs. Essa partícula, ela vai ser responsável para que todas as outras partículas tenham massa. Podemos notar que ela está ligada aos quarks, aos leptons e ao bóson Z e ao bóson W, mas ela não está ligada ali na figura ao fóton e ao gluon. Por quê, né? Porque o fóton e o gluon eles não têm massa. Então, o bóson de Higgs ele não está ligado a essas duas partículas. Além disso, o bóson de Higgs ele possibilita que todas essas partículas possam interagir entre elas, né? E aproveitando, né, que estamos falando do bóson de Higgs, agora, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre o LHC. E o que é, né, esse LHC? Traduzindo, é um grande colisor de hadrons. Ou seja, né, ele é o maior acelerador de partículas do mundo. Aqui temos duas figuras. A figura 6 é uma vista aérea do LHC. E a figura 7 é uma outra figura, né, interna ali do LHC.
Bom, então, o que que é isso, né? Esse acelerador de partículas, ele foi inaugurado em 2008, construído pelo CERN, né, que é o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, e ele está localizado entre a França e a Suíça. Ele é constituído de um anel de quase 27 quilômetros, cavado a uma profundidade média de 100 metros. Bom, por que que eu estou falando disso, né? O objetivo desse acelerador é investigar a formação de partículas na colisão de prótons a altíssimas velocidades. E por que que ele foi importante, então? Em 2012, foi possível, né? Foi anunciada uma possível descoberta dos bósons de Higgs, que são tão importantes, né, e presentes na ideia do modelo padrão da física de partículas que eu mostrei na imagem dos slides anteriores. Bom, outro conceito que é importante nós tratarmos é sobre as antipartículas. Como já foi citado anteriormente, né, nós temos os quarks e os antiquarks. E seguindo essa ideia, para cada partícula existe uma antipartícula. E essa antipartícula vai ter a mesma massa, né, da sua partícula, mas a carga vai ser oposta. E o exemplo claro disso, né, é as antipartículas, por exemplo, do próton e do elétron. A antipartícula do próton vai ser o antipróton. Enquanto o próton tem carga positiva, o antipróton vai ter carga negativa. O mesmo serve para o elétron. Enquanto o elétron vai ter carga negativa, o pósitron, que é a sua antipartícula, vai ter a carga positiva, né? Então, esses são exemplos de antipartículas. Mas todas as partículas possuem a sua antipartícula. Então, aqui nós temos que para cada lepton existe um antilepton, para cada quark existe um antiquark, né? E isso então a gente pode analisar ali nessa figura, né, por geração. Por exemplo, ali os quarks que possuem a carga mais 2/3, né, o quark up, quark charm, quark top, eles vão ter os seus antiquarks que vão ter a carga menos 2/3, que está ali na primeira coluna azulzinha, né? Então, vai ser representado pela letra U e uma barrinha em cima. O mesmo serve para os outros, né? O down também vai ser representado pela letra D e uma barrinha em cima. E os quarks, então, que possuem carga menos 1/3, o seu antiquark vai ter carga mais 1/3. A mesma coisa acontece com os leptons. O elétron, por exemplo, que tem carga menos 1, vai ter o prósitron, a antipartícula dele, que vai ter carga mais 1, e ele é representado, então, pelo E e o sinal de mais. O mesmo acontece para o muon e para o tau, né? Então, ali, enquanto o elétron, o muon e o tau tem o menos, né? As suas antipartículas vai ter o mais na representação da letra, e os neutrinos, então, vai ter a barrinha em cima, né? Para os antineutrinos. E os neutrinos, eles têm a carga zero, né? Eles têm carga nula. Então, os seus antineutrinos também vão possuir carga nula. Um pouquinho mais sobre as partículas, então. Nessa primeira tabela, na figura 10, nós vamos ter o nome de algumas partículas e os símbolos, né, que representam elas, a carga elétrica e se eles são elementares ou não elementares. Tá? Então, o elétron, o próton, nós já falamos sobre as suas cargas, né? O elétron de carga menos 1, o próton mais 1. O neutrino não tem carga e o fóton também não. O pósitron, então, vai ter carga elétrica mais 1, o nêutron não tem carga. O muon, nós podemos ter a carga elétrica mais 1 ou menos 1, né? E o pion também, nós podemos ter o pion mais, pion menos ou o pion de carga elétrica nula. Por que que nessa tabela, algumas das partículas possuem, né, a natureza não elementar? Por exemplo, ali, o próton, o nêutron e os pions, né? Porque eles não são partículas elementares, eles são constituídos de quarks. E os quarks, sim, vão ser partículas elementares, né? Então, o elétron, ele é elementar, mas ele é um lepton, né? É diferente, os hadrons, que é o exemplo do próton e do nêutron, eles são constituídos de quark, então eles não são elementares, tá? Por isso que existe essa diferença ali. Na figura 11, nós temos uma diferença, né? Uma comparação entre os diâmetros, né? Do átomo, do núcleo, do próton e do nêutron, enfim, das outras partículas. Então, nós podemos ver, né? O átomo ele vai ter um diâmetro de aproximadamente 10 na menos 10 metros. O elétron, que vai estar na eletrosfera, vai ter um diâmetro de aproximadamente 10 na menos 18 metros. O nêutron e o próton, que vão estar ali dentro do núcleo, vão ter o diâmetro de 10 na menos 15 metros, e o núcleo todo vai ter o diâmetro de 10 na menos 14 metros.
Já os quarks, que é as partículas que vão estar dentro do nêutron e do próton, né, eles vão ter um diâmetro menor que 10 a menos 18 metros. Então, a gente pode ver, né, ter uma noção de como é o tamanho dessas partículas. Então, agora, para unir todos esses conceitos, eu trago um mapa conceitual que vai deixar mais claro, né, a ideia desses conceitos e como que eles estão relacionados. Então, aqui nós temos o seguinte, que a matéria, que está em verde escuro, é formada pelos leptons, pelos quarks e pelas partículas mediadoras, que estão representadas ali pelos verdinhos mais claros. Os leptons, eles não têm estrutura interna, ou seja, eles são elementares. E existem 6 tipos: o elétron, neutrino do elétron, mu e neutrino do mu, tau e neutrino do tau. Os quarks também existem 6 tipos: quark up, down, charm, strange, bottom e top. Esses quarks eles vão formar os hadrons, que têm estrutura interna. Além disso, os leptons e os quarks, eles são férmions. O que isso significa? Que eles têm spin semi-inteiro, né? Então, como eu falei, os quarks eles vão formar os hadrons, que vão ter estrutura interna. E esses hadrons, eles podem ser bárions ou os mesons. Os bárions, eles vão ser formados por 3 quarks ou 3 antiquarks. E os mesons vão ser formados, então, por um par de quark e antiquark. Um exemplo de bárion é o próton e o nêutron, e um exemplo de meson é o pion e o cáon, né? Entre outras partículas. O outro grupo de partículas, então, são as partículas mediadoras. Essas sim vão ser bósons. O que isso significa? Que elas têm spin inteiro, né? Essas partículas, elas podem ser gluon, fóton, partículas W, partículas Z e graviton. E essas partículas vão mediar as interações fundamentais. O gluon vai mediar a força forte. O fóton vai mediar a força eletromagnética. As partículas W e Z, ou então podemos chamar de bóson W e bóson Z, vão mediar a força fraca, e o graviton vai mediar a força gravitacional. Bom, então aqui temos um resumo, né, de como que todos esses conceitos, ou então quase todos, estão relacionados. Deixei de forma mais resumida para conseguir entender melhor, né? Então agora vamos voltar aqui para o slide. Concluímos essa ideia, a organização desses conceitos, e para a aula de hoje era isso. Então aqui eu apresento minhas referências bibliográficas, usei basicamente o livro Física para o Ensino Médio, do Kazuhito Ifuki, e o Compreendendo a Física, do Gaspar, além de 3 artigos, né, que ajudaram na organização dessa videoaula. E agora nós temos as referências das figuras. E é isso, muito obrigada pela atenção.